Fabi! Que saudade, Fabi! Oi, Harika! Oi, Lu, Fraia, Eduardo, Fábio, Fabrício. Oi, Harika! Oi, tudo bem? Tudo bom? Tudo Tudo certo. certo. Tu consegui... Ai, eu não comecei aqui no Face, peraí. Ah, então. Esqueci de apertar o botão. Vamos ver. Vamos ver se não dá muita interferência, senão eu vou ter que desligar o Face. Vamos ver. Ah, Apareceu aí, não? não. Acho que ele tem um delayzinho. Tudo bom, pessoal? Ele vai aparecer como uma notificação, é isso? Que eu nunca fiz no Face. Eu nunca entrei no dos outros no Face, na Antes pra saber verdade. como é que é, né? Não sei. Nada ainda. Eu acho que... É que eu não sei se não é quando entra o convidado. A minha prima está dizendo que dá para ouvir bem, não está interferindo. Mas eu não sei se é quando entra o convidado. Porque uma vez que às vezes que eu transmiti sozinha, porque quando o convidado não consegue entrar, eu transmito sozinha, eles conseguem te ouvir, sabe? Só não te ver. Ah, tá, entendi. E às vezes que eu transmiti sozinha não deu interferência. Entendi. Por mim, não. Tu quer transmitir só no teu, então? Vou tentar deixar assim, se aparecer aí pra ti, se tu conseguir entrar, senão vai ficar Aham. minha imagem e a tua voz. Então, vou começar me apresentando então, tá, Harika? Enquanto o pessoal vai entrando. Meu nome é Patrícia Câmara, sou cirurgiã oncológica, que é a cirurgia, a área da cirurgia especializada em operar câncer. Moro aqui em Blumenau, trabalho aqui no hospital, no NACONS, hospital de alta complexidade de oncologia. A Harika já trabalhou lá com a gente. Eu estou fazendo as 21 lives, então, para divulgar informações importantes para os pacientes com câncer, sobre prevenção, rastreamento, diagnóstico precoce e cura, mostrar que o câncer tem cura sim, quanto mais precoce, muito maior a chance. Tumores diagnosticados em estágio precoce têm cerca de 90% de chance de cura, dependendo do tipo do tumor. E a gente quer tirar quer que os pacientes cheguem mais precoces para a gente e a gente quer que menos pacientes venham, né? A gente quer que os pacientes entendam muito sobre prevenção para que diminua a incidência, diminua, na verdade, o aumento da incidência, porque a incidência está aumentando e vai continuar aumentando por causa do envelhecimento da população. E aí a nossa luta é para que esse aumento não seja tão drástico. Para quem quiser ver as lives que já passaram, elas estão na íntegra no meu canal do Telegram, é só entrar no link da bio e se cadastrar no canal. Às vezes demora uns 2 dias para baixar, mas já estão, só não está de ontem lá, e amanhã eu já coloco e vou colocando aos poucos. Que mais? Gente, a live de hoje vai ser muito interessante, muita informação mesmo. E é uma das primeiras lives que a gente vai começar a falar mesmo sobre câncer e dar orientação mesmo. Então, se vocês conhecem alguém que está passando por essa dificuldade, por esses problemas, se vocês conhecem alguém que tem um familiar com câncer, aperta o botãozinho ali do aviãozinho e manda para eles a live, porque são informações bem importantes que vamos ter hoje na live. E vamos tentar espalhar essas informações
que vão ajudar muita gente. Então, se puder, aperta aquele aviãozinho de papel que tem ali no cantinho e manda para pessoas que vocês acham que pode ajudar. Então, pode se apresentar, Harika, por favor. Então, né, eu me chamo Harika, eu sou nutricionista. Como formação, eu sou pós-graduada em nutrição clínica funcional, sou pós-graduada em nutrição clínica hospitalar, nutrição em terapia intensiva e, no momento, eu sou mestranda em saúde coletiva. Então, na minha prática clínica, né, tanto em âmbito hospitalar, como a doutora Patrícia já comentou, tenho essa prática de atendimento a pacientes oncológicos, né, como também a prática de atendimento a esses pacientes em nível de consultório e domiciliar. Isso, muito bom. A gente vai começar a falar alguns temas, mas eu acho até que imagino que seja mais interessante para vocês fazerem perguntas. Então, a gente vai começar a falar de um tema, porque a nutrição e oncologia é muita coisa, e é muita coisa importante, na verdade. Mundo. E é um mundo importante, muita informação importante. Então, a gente vai começar a falar de alguns tópicos, mas a ideia aqui é da Harika ajudar vocês. Então, quem tiver pergunta, assim que a gente acabar cada tópico, a gente dá uma paradinha e vai respondendo as perguntas para tentar deixar todo mundo bem satisfeito, bem informado. Uhum. E aí, não sei como é que tu quer fazer, Harika. A gente começa como a gente tinha ali combinado, mas pode falar como você quiser. Pode começar o tópico que você quiser. Vamos lá. Tá, então vamos começar um pouco assim de como que a nutrição ela pode estar atuando para a prevenção, né? Acho que a gente pegando um pouquinho ali de prevenção, depois a gente entra no tratamento, cirurgia. Acho que vai ficar uma linha bem legal assim de ser seguida, né? Então, quando a gente fala da prevenção, a nutrição ela tem um papel fundamental por conta, principalmente aqui eu vou puxar um gancho por um fator de risco que é cada vez mais visto, que é o excesso de peso e a obesidade. Né? Então, as orientações nutricionais para prevenção é aquelas que de praxe a gente já fala, né? Aquela alimentação ela mais baseada em vegetais. Eu vou te interrompendo de pouquinho, tá? Tenta não perder a linha, aguarda onde você parou. Tá. Só coisas que são muito importantes. Às vezes, você falando o texto direto, o pessoal não pega a importância da frase. Então, de vez em quando, eu vou parar só para ressaltar. Como ela falou sobre a obesidade, ela é um dos principais fatores de risco para câncer, gente. Ela é um dos principais. E, na verdade, não só para câncer. Ela é um dos principais fatores de risco para óbito em geral, de qualquer patologia crônica. É um dos principais fatores de risco para a maioria dos tumores. Olha, assim, ó, chega a beirar um pouquinho atrás do cigarro, só para vocês terem uma ideia. É muito mesmo. Então, eu tive uma paciente recente, acho que operei sexta-feira retrasada, com câncer de endométrio, que talvez seja um dos que a obesidade realmente talvez seja o principal fator de risco de câncer de endométrio. E quando eu estava conversando com ela, ela é bem obesa e muito nova. Acho que ela não tem 40. Não faixa etária de tumor de endométrio ainda. Acho que ela tem, assim, ó, 30 baixo, assim, sabe? Só que bem obesa. E aí, quando ela chegou e eu comecei a conversar com ela, eu já falei assim, você sabe que a obesidade, que se você tá com esse tumor, provavelmente por causa do teu peso, né? E ela falou assim, sim, doutora, meu ginecologista já me falou, mas eu não tinha a menor ideia que pudesse ser assim. Não fazia a mínima ideia. Ela até falou que queria... que depois ela vai fazer live, vai fazer coisa para divulgar, porque... para as outras pessoas, porque ela realmente não fazia ideia da importância do peso para a prevenção do câncer. E ela ficou bem triste, né? Porque a gente fala, obesidade não é só estética, né? É muita saúde, muita, muita, muita. E dentro do câncer é um fator de risco muito importante. Desculpa te interromper, mas eu queria... Não, imagina. Claro. É tão importante que até é válido salientar que a gente vê hoje na literatura ele relacionado com 13 tipos
né? Então, assim, no mínimo, 13 tipos de câncer de diferentes partes estão relacionados com sobrepeso e a obesidade, né? E a gente pensando ali, como você bem colocou, não apenas do câncer, mas de outras doenças crônicas, porque o paciente obeso, né, a célula adiposa ali, ela torna o paciente muito inflamado. Então, o obeso, ele é a inflamação em pessoa. E aí a gente sabe que, enfim, com o desenvolvimento de células cancerígenas, isso tem uma resposta muito mais exacerbada, né? Isso. E aí. Uhum. E aí acaba que as nossas orientações a nutricionais, né, como eu estava falando, acaba sendo de praxe mesmo. A gente vai ali priorizar sempre uma alimentação natural, então evitar os processados, né, que são aqueles alimentos mais industrializados, os ultraprocessados, que é aquele alimento que está pronto para uso, né, só esquentou e comeu. Cada vez mais, né, evitar questões relacionadas a muito sal, a muito açúcar, frituras em geral. E priorizar sempre, né, o aumento das verduras, legumes, frutas, as fibras, que são alimentos, nutrientes que a gente pega desse tipo de alimento, desses grupos alimentares. A gente já tem estudos também mostrando que elas como efeito protetivo, né? Efeito de proteção também. Então, a gente dali já vê como a alimentação ela pode estar atuando nesse sentido. Outra coisa que, me corrija se eu estiver errada, mas que é pró-inflamatório são os carboidratos simples, né? Isso. Por isso que a gente sempre preconiza, né, o uso dos carboidratos complexos, então, né, os cereais integrais, que aí a gente tem ali também dentro deles as fibras, né? Não é apenas aquele carboidrato de fácil absorção. Então, a massa branca, gente, e o arroz, e o açúcar, desculpa. O arroz é massa branca também. Mas a massa branca e o açúcar são carboidratos simples e são pró-inflamatórios também. Assim como a gordura, que ela estava falando, a gordura da pessoa, né, da obesidade. E aí, tudo que é pró-inflamatório, na verdade, faz com que o corpo esteja sempre tentando recuperar, né, da inflamação. E aí isso faz com que seja mais propício de alguma coisa dar errada nessa tentativa de estar sempre se recuperando. E a outra coisa que eu acho que é pró-inflamatório, eu não sei o quanto, e é o leite, não é? Derivados de leite. Então, essa é uma questão que a gente tem bastante e é muito visto já quando o paciente ele tem o câncer por conta de alguns alimentos que eles acabam associando muito à questão inflamatória, né? E acabam excluindo isso da alimentação, né? Então, já fazendo aqui um gancho de uma outra pergunta que pode ser que surja, se existe algum alimento que tem que ser excluído da dieta do paciente oncológico, né? Independente do tratamento em que ele se encontra. Então, hoje a gente não tem nenhum consenso, assim, que bata o martelo que tal alimento deve ser excluído. A gente tem muito essa questão ali, é muito visto com quais alimentos que alimentam a célula cancerígena, né? Aí o pessoal fala muito do açúcar, dos carboidratos, a questão do leite, das carnes vermelhas. E isso às vezes, né, em sua maioria, o paciente fica com muito receio dessas orientações, acaba fazendo uma dieta muito restritiva, muito excludente, e, enfim, acaba tendo mais prejuízos do que algum benefício. Porque quando a gente pensa ali no açúcar, né, eu sempre gosto de fazer essa comparação para os meus pacientes para ficar de mais fácil entendimento para eles, né? Eu digo sim, gente, o açúcar, ele alimenta a célula cancerígena, mas ele também vai alimentar a célula saudável, porque o açúcar, o carboidrato, ele vai se transformar, né? Vai se metabolizar em glicose, e a glicose que vai dar energia para nossa célula, vai dar energia para o nosso corpo. Se você excluiu tudo isso aí da sua alimentação por conta própria, muitas vezes, né? Sem uma orientação nutricional adequada, seu corpo é muito inteligente, ele vai buscar essa energia de outras fontes. Então, ele vai tirar da proteína, o que ia servir para dar um fortalecimento de massa muscular, que você vai precisar tanto, que é tão vital para a gente,
vai ser direcionado ali para outra rota para dar energia para o seu corpo. Só que aí tem mais um agravante, né? Porque daí a pessoa já chega com alimentação bem reduzida de carnes, bem reduzidas de leite, aí eu vou tirar a proteína de onde para você, né? Então, isso acaba, às vezes, confundindo muito a cabeça do paciente e ele traz muito essas demandas. Porque hoje em dia a gente vê muita informação, né? Tem muito acesso à informação, na verdade, né? E aí fazem essas dietas um pouco excludentes, mas que durante o câncer a gente sempre tenta individualizar muito para que eu saiba realmente o que ele está consumindo, a quantidade, né? Se realmente está ultrapassando, se eu tenho que reduzir ou se eu tenho que adequar. Então, a gente faz muito esse manejo ali, de caso individual. Vou tentar resumir o que a Harika falou, que eu acho muito importante. Quando a gente fala em prevenção e a gente fala em alimentação mais saudável, a gente está dizendo assim, na sua maioria, ninguém está dizendo para não comer nada de leite, não comer nada de carne, da prevenção, inclusive. Não comer nada de leite, não comer nada de carne, não comer nada de carboidrato. A porcentagem. Então, a gente sabe que fruta e verdura é muito mais saudável, que os carboidratos integrais são muito mais saudáveis, as fibras nas frutas e verduras e nos cereais integrais são protetoras, enquanto o leite é pró-inflamatório, o carboidrato é pró-inflamatório, a carne, acho que também um pouco, né? Carne vermelha. Carne vermelha, sim. Mas nem na prevenção a gente está falando em cortar, a gente está falando em diminuir, em trocar o que é a porcentagem do que é melhor e diminuir o que não é tão bom. Agora, quando a gente fala no paciente em tratamento, que ele já chega desnutrido, ele vai fazer químio, que daí perto da químio vomita e não consegue comer. Ele vai operar e aí vai ficar de jejum antes da cirurgia e depois da cirurgia começa a comer muito devagar. Então, quando a gente fala do paciente em tratamento, a gente praticamente exclui todas as exclusões, na verdade. Isso que a gente fala para prevenção, se fala assim, ó, diminui o volume, não está dizendo cortar. Agora, para o paciente que está precisando ganhar peso, ele tem que comer o que ele conseguir, ele tem que ganhar peso muito mais do que querer cortar qualquer coisa. Porque como a gente estava explicando, esse jeito de dizer que o açúcar alimenta a célula cancerígena, parece que você vai comer qualquer coisa de açúcar e vai fazer o tumor crescer. Isso não tem nada a ver, gente. O açúcar e qualquer outra coisa, o açúcar, a proteína, a gordura, elas alimentam todas as células. E durante o tratamento, não vai dar tempo de fazer diferença a alimentação. Vai fazer diferença se tu cortar tudo e perder peso. E aí faz muita diferença. É isso que ela quis dizer. Durante o tratamento, a gente corta todas as exclusões. O importante do paciente é ganhar peso, ficar forte para aguentar o tratamento. E diferente de quando a gente fala para reduzir na prevenção. Então, tem muita diferença na etapa que você está, o teu objetivo, na verdade. E como a gente falou, mesmo os alimentos inflamatórios, a gente, tentando resumir para vocês, a causa deles poderem causar câncer é a inflamação que eles causam no organismo. E que toda vez que tem qualquer problema no organismo, que o organismo tem que estar reparando, tem que ficar trabalhando contra aquilo, é mais fácil de ter um câncer. Então, não tem nada a ver, porque o carboidrato foi lá e criou câncer, o carboidrato foi lá e alimentou o câncer. Ele só gera uma inflamação que o organismo tem que dar jeito, tem que reparar, e sempre que repara, aumenta a multiplicação celular, e aí tem mais chance de dar alguma coisa errada. Resumidamente, é mais ou menos isso. Isso. E uma coisa bem interessante que tu colocou, né, que eu acho que é importante mesmo pontuar, o momento do paciente. Porque a gente tem diferentes estratégias, né, diferentes condutas, a depender do momento em que o paciente ele realmente se encontra.
E essa questão ali que tu colocou, da alimentação, que eu quero que o paciente coma, né? Então, o paciente no tratamento, então, às vezes a gente pega muitos pacientes que já estão desnutridos realmente, e aí eles querem, enfim, correr atrás do tempo perdido, né? E aí querem fazer aquela alimentação super restritiva, super saudável, como a gente colocou. E a própria família às vezes traz essa pressão, né? Mas às vezes o paciente ele quer comer aquele pedaço de pizza. Então ele não tá comendo nada, mas ele quer o pedaço de pizza dele. Aí eu vou orientar isso, nossa, todo mundo vai achar um absurdo. Mas sim, gente, entre eu deixar o paciente sem comer e ele comer um pedaço de pizza, ele vai comer o pedaço de pizza dele, porque eu quero que ele coma, eu quero que ele tenha caloria, quero que ele tenha, né, um teor proteico ali. Então, é bom a gente definir mesmo que existem os momentos dos pacientes para as nossas condutas. Antes de passar para nosso próximo tópico, Uhum. o paciente perguntou ali sobre o que pode evitar quando está com afta durante a químio. O que Ah, ajuda? as aftas que a gente chama de mucosite, né? Então, para o pessoal talvez entender um pouco, essa mucosite, ela é bem comum, tanto na químio quanto para quem faz rádio, né? Com a radiação, principalmente aqui cabeça e pescoço. Ela é uma inflamação que ela pode atingir todo o nosso trato gastrointestinal, tá, gente? Mas geralmente a gente percebe mais quando é na mucosa oral, né? Então fica aquelas feridinhas que elas são realmente bem doloridas e que complicam muito a ingestão alimentar. Coisas que podem ajudar. Então, você evita alimentos muito condimentados, muito temperados, picantes, ácidos demais, porque podem causar mais dor ainda. Muitas vezes a gente tem que trabalhar com mudança de consistência de dieta. Então, evitar ali alimentos na sua textura mais íntegra e para uma dieta mais pastosa, mais cremosa, porque vai dar mais facilidade, né, na mastigação e na deglutição também. Uma coisa que na prática a gente vê que responde bem, né? Os pacientes geralmente eles falam que dá um alívio interessante, chá de camomila, né? Faz uso de chá de camomila, às vezes um bochecho ali. Então, os pacientes, eles relatam que sentem essa melhora no sintoma. Acho que está bem respondido. Acho que a gente podia passar. Tu quer passar para a cirurgia ou para a químio? Vamos pegar esse gancho da mucosite e passar para químio, né? Beleza. Então, um pouco a gente já falou, né? Que não pode ser restritivo, mas pode continuar. Uhum. Da químio e pegar um pouquinho ali químio e rádio, né? Porque geralmente às vezes acontecem os mesmos efeitos colaterais. Isso é uma coisa que a gente tem que cuidar bastante, porque quando o meu paciente ele já chega com estado nutricional declinado, e é o que realmente, em sua maioria, acontece, né? Porque, querendo ou não, às vezes os pacientes eles tendem a retardar muito a ida a um nutricionista. Então, esse paciente chega para a gente com 20, 30 quilos perdido, né? Ou então, quando já está com uma alimentação quase nula. Quando eles vão fazer quimio ou radioterapia, a gente tem um agravante dos possíveis efeitos colaterais, né? Que vai depender do protocolo, né, doutora Patrícia? Vai depender do tipo de quimioterápico que vai estar sendo utilizado. Se a gente for pensar na radioterapia, isso varia muito da área, né, que está sendo feita a radiação. Mas, geralmente, o que a gente observa mais de efeito colateral, náuseas, vômitos, né, que costumeiramente acontece. Então, quais que são algumas orientações gerais, né, que a gente dá? No caso de náusea, o gengibre, ele é muito bom, né? Então, assim, tanto clinicamente é visto a melhora, quanto estudos já têm, né, muito bem relatado o bom efeito do gengibre. Então, assim, água com gengibre, o chá do gengibre, cheirar cascas de alimentos cítricos ajuda muito o paciente com náusea. Uma coisa que eu também oriento bastante, às vezes só o cheiro da comida já atrapalha para o paciente se alimentar. Então, quando o paciente está no hospital, por exemplo, que a comida vem na marmita, eu digo para o acompanhante, ou então até para o copeiro, né? Olha,
abre a marmita dele lá na porta. Que aí, né, porque fica quente, fica o cheiro muito forte. Então, abriu, né, dissipou um pouco ali aquele cheiro, aí para o paciente receber em casa, eu dou a mesma orientação. Deixa eu ver aqui, questão de geusia, que é alteração de paladar também. E às vezes acontece que é um alimento que o paciente super comia no dia a dia dele, mas ele criou uma aversão, ou então ele não consegue ter mais aquela sensibilidade como ele tinha, né? Ou então uma sensibilidade muito exacerbada. Coisas que eu oriento. Trocas de talheres. Geralmente o talher com, né, assim, do aço, né, do inox, ele dá um gosto metálico mais acentuado, que muitas vezes é a queixa do paciente. Então eu peço para eles utilizarem uns talheres de plástico para melhorar essa questão. O zinco, muitas vezes fazer ou uma suplementação de zinco, que pode estar auxiliando também para estar, né, readequando essa alteração de paladar também. Uma outra coisa, diarreia é muito comum, principalmente quando a gente pensa em radioterapia, na região pélvica, geralmente acontece, né? E aí a orientação, gente, a hidratação tem que ser feita. Às vezes a gente recebe pacientes que para conter, enfim, o volume fecal, né? Eles acabam dizendo assim, ai, não tô nem bebendo nem água, que é para não vir muito já. Meu Deus, né? Não, a gente tem que evitar a desidratação. Então, você tem que ter uma boa ingestão hídrica, principalmente se o paciente está fazendo quimioterapia. A gente quer que, né, o quimioterápico ele também seja excretado, então o paciente precisa estar bem hidratado para isso. E aí, fibras, só que é muito individual, né? Então, às vezes, o paciente ele vai querer se suplementar de fibras sozinho, e às vezes ele está consumindo ali fibras que, na verdade, estão agilizando o trânsito intestinal dele. Então, assim, a gente vai utilizar aquelas fibras solúveis, ou em forma de suplemento, né, já pronto, que a gente pode encontrar em lojas, ou então na forma alimentar mesmo. A gente vai pensar na maçã, na banana, né, esse tipo de alimentos. De cabeça, assim, de lembrança, eu tô lembrando desses efeitos colaterais. Hiporexia, né? Redução do apetite, que eu acho que é o mais difícil o manejo, doutora, porque é muito difícil você dar apetite para quem não tem, né? Pergunta mais comum: tem um remedinho para abrir o apetite? Verdade, verdade. E a gente tem, né? A gente vê que tem alguns hoje medicamentos que podem ser utilizados, mas enfim, né? Mais prescrição médica, em conversa ali com a gente vê algumas possibilidades para estar estimulando o apetite. E com relação a estratégias nutricionais. Isso é uma pergunta minha, porque eu não tenho tanta experiência com as medicações para melhorar a inapetência. Elas funcionam mesmo na prática? Tu tem visto? Então, na prática mesmo, eu pego muito pouco paciente que usa, tá? Na verdade, o que eu tenho muito mesmo é de teoria, de ter lido e saber de alguns resultados muito bons. Na prática, os pacientes que eu recebo, quase nunca eles estão utilizando esse tipo de medicação. Quase nunca. Então, porque talvez sejam algumas coisas mais recentes, mas até onde, por exemplo, eu tinha informação, funcionava mais ou menos, para um funcionava, para o outro não funcionava. E tenho até que dar uma lidinha a respeito, porque se tem alguma coisa que realmente funciona, eu não tenho essa informação. Uhum. Essa até, né, até compartilhando para quem queira também, é um material bem legal da Sociedade Brasileira de Oncologia. Eles fizeram um guia nutricional. Lá tem bastante informação legal, né, enfim, para os acompanhantes, para o próprio paciente com câncer tá indo lá e, enfim, né, lendo as informações, que eu acredito que sempre é muito boa informação, né, e de boa procedência, né, então das sociedades, as diretrizes, enfim, que a gente sempre vai procurar. Lá tem um campozinho só de medicações, e aí eles trazem alguns estudos. Foi lá que eu
que eu verifiquei. Vou dizer para vocês que amanhã... Não, não é amanhã. Vou dizer para vocês que segunda-feira talvez a gente consiga tirar essa dúvida bem tiradinha, porque é a live com a Paula. Nossa oncologista clínica oncogeneticista. Aquela maravilhosa que a gente tem falado em quase todas as lives. Nossa oncogeneticista, live de segunda-feira é com ela, gente. É dia 19, né? Segunda? Deixa eu só ver se é isso mesmo, para não fazer propaganda errada. Dia 18, segunda-feira. Dia 18, segunda-feira, é a live com a Paula. Ela é oncologista clínica, especialista em oncogenética. E aí eu acho que ela consegue ajudar a gente, né? Porque essa parte de manutenção, de medicação. De medicação contra efeitos colaterais da químio, né? É a área deles, né? O oncologista que maneja essa parte dos efeitos colaterais. E apesar dela ser oncogeneticista, ela também trabalha como oncologista clínica. E aí ela vai poder... Eu vou perguntar para ela dos remédios para diabetes. E aí, até porque a medicação é prescrição médica, né? Tá, até já os nutricionistas ali. A gente vai seguindo a conduta que foi estabelecida, né? Com respeito às estratégias para a inapetência, o fracionamento alimentar é algo que dá bastante certo. Então, a gente utiliza muito de criatividade para tentar fazer uma densidade calórica e proteica num volume menor, para que eu consiga que esse paciente, o mínimo que ele coma, eu consigo estar suprindo bastante, né, da necessidade dele. Aí a gente faz uso de suplementos nutricionais, que, enfim, tem uma variedade enorme no mercado, líquido, de diversos sabores, em pó, sem sabor. E aí a gente vai adequando do dia a dia, das preferências do paciente, que é muito importante a gente levar isso em consideração também, né, para promover que ele realmente queira se alimentar. Uma outra coisa que eu faço é mais uma estratégia, pensando até um pouco mais na questão psicológica, né? E que também é um profissional que tem que estar acompanhando bem, né? Às vezes eles vêm com esse receio de se alimentar por conta de muita coisa que ouviu, e aí a pressão da família, eles não sentem vontade de comer, aí ficam se culpando porque não sentem vontade de comer. Então, eu peço para os familiares, ou até para o próprio paciente, diminuir os utensílios que ele utiliza. Então, às vezes, é um prato menorzinho, né? Que quando ele come, dá aquela sensação de que ele comeu um volume legal, um volume tranquilo. Então, né, trabalhando um pouco ali a questão também psicológica dele para tirar um pouco essa culpa, que às vezes eles sentem quando eles apresentam essa hiporexia mais exacerbada. Então, até fazendo um gancho para essa parte do psicológico, além de se ter que ter muito cuidado, porque a família é muito importante, porque esse hipofracionamento, se você não entendeu, ela quer dizer assim, ó, se a pessoa não consegue comer muito, tem que ter um familiar bem apaixonado pelo paciente e que esteja disponível o dia todo, porque ele tem que ficar ali, ó, cada 1 hora, cada 2 horas, ele tem que levar alguma coisinha, que nem criança pequena. Daí o paciente vai dar uma mordidinha, não quero mais. Tá bom, não pode ficar, não pode insistindo, né? Fazer isso virar outro sofrimento para o paciente. Aí tá bom, deu 2 mordidinhas, beleza, sai, daqui 1 hora tu arranja outra coisa, vai lá. Ó, isso aqui. Então tem que fazer bem que nem criança pequena, mas é que nem criança pequena, não é senta e come, senão não levanta. Um pouquinho disso. Não quero mais, tá bom. É isso aqui daqui a pouco. É muito importante o apoio da família e tentar não ser impositivo, exatamente pelo que a Harika falou. Não fazer isso virar mais um problema para o paciente. Ele tá sem fome, ele já ouviu falar que comer quase tudo piora o câncer, ele está enjoado e o certo é a gente explicar o quão importante é a nutrição para ajudar no tratamento e ficar de pouquinho em pouquinho ali, fazer a comida que ele gosta, voltando às restrições, não restringir nada nesse momento que ele não está conseguindo comer. Mas ele só come chocolate, deixa comer o chocolate dele, entendeu?
mas se ele comer chocolate e não come fruta, ele não vai comer a fruta. Você pode até oferecer a fruta primeiro. Acordou, vai lá na frutinha. Não comeu, gente, leva o chocolate. Ele não pode não comer. É isso que a gente quer dizer. É muito mais importante ele estar nutrido do que a restrição nesse momento não pode ser feita, na verdade, se ele estiver perdendo peso, não estiver comendo direito. Bem isso mesmo. Sobre a rádio, ela falou sobre a diarreia, né? Quando irradia a pelve. A rádio, os efeitos colaterais da rádio dependem muito da localização da radioterapia, né? Porque a rádio é como se ela queimasse aonde é feito. Então, quando irradia a pelve, faz ou enterite ou colite actínica, que é a inflamação dos intestinos, e por isso pode dar diarreia, às vezes até com sangue e tudo. E aí a importância da hidratação quando tiver com diarreia. E a outra coisa bem importante que eu bato muito na tecla da rádio, quando for irradiar cabeça, pescoço, esôfago, na verdade, toda vez que irradia um órgão, primeiro ele inflama, incha, demacia, e aí depois ele vai desinchando, né? Então, por exemplo, quando a gente tem um tumor de intestino, no final do intestino, no reto, que a gente chama, que tem que fazer rádio antes da cirurgia, se a colonoscopia não passou a coluna, aquele aparelhinho com a câmera que achou o tumor, se ele não conseguiu atravessar o tumor, a chance de que a rádio inflame a ponto de trancar é muito grande. Então, se a coluna não passou, geralmente a gente tem que fazer uma bolsinha primeiro, para depois começar a rádio, porque senão vai trancar no meio da cirurgia, no meio da quimio e da rádio, faz quimio e rádio junto, e a quimio baixa imunidade. Daí você tem uma complicação grave no meio da queda da imunidade. E a mesma coisa para cabeça, pescoço e esôfago. A gente faz muito rádio pré-cirurgia de esôfago também. E aí, toda vez que vou fazer, minha conduta, toda vez que eu vou fazer rádio do esôfago, que é bem fininho e super fácil de trancar, e os pacientes com câncer de esôfago já chegam trancando, a gente passa sonda nasoenteral, aquela sondinha do nariz que fica penduradinha, passa enquanto não tranca, tem que passar antes. Ah, não, mas eu tô comendo, não tem problema. A pessoa com sonda continua comendo. É só uma garantia de que quando vai fazer a rádio, não vai trancar, porque senão vai para cirurgia de emergência. Então a gente passa a sondinha, faz a rádio, começa a se continuar comendo sem problema, assim que passou as primeiras 2 semanas da rádio, que é onde inflama mais, dá para tirar a sonda se continuar comendo. Agora, se trancar, aí você vai usar a sonda 1, 2 semanas enquanto desinflama, desincha. Então, é importantíssimo isso. Entender que a rádio tem esses poréns. Isso, na verdade, é indicação médica, só que, infelizmente, eu vejo muito pouco essa orientação das outras pessoas. Então, a gente acaba operando muito paciente que devia ter passado a sondinha antes e não passou e começou a rádio, e aí eu tenho que fazer a colostomia de urgência porque tá vomitando, ou a jejunostomia, que é colocar uma sondinha na barriga de urgência, porque não foi feita uma coisa tão simples que podia ter sido feito antes. Então, isso que eu queria falar da rádio. E acho que é isso. Agora podemos passar para a minha área da cirurgia. Patrícia, deixa eu só fazer um comentário que me chamou muita atenção essa sua fala, que é uma dor que eu sinto, assim, enquanto nutricionista, porque eu vejo na prática mesmo que, às vezes, quando a gente fala de sonda alimentar, ainda é cheio de muitos tabus, e às vezes isso parte do próprio profissional, muitas vezes, de achar que assim, vai ser um incômodo para o paciente, ou então ele está comendo. Mas tu vai olhar o que ele está comendo. O que ele está comendo não está servindo, gente. Ele mal e mal. Só o caldinho da sopa, Exatamente. só o caldinho.
Exatamente. Então, assim, para mim, aquilo ali é irrelevante. É sonda. Incômodo é ter que ser operado de emergência, não ficar com a Isso! sondinha umas semanas. Exatamente. Então, acaba que às vezes eu percebo que é muito mais essa questão, às vezes, de conduta, de orientação, sabe? Ah, mas o paciente não vai querer. É direito do paciente saber quais que são as estratégias que vão ser melhor para ele. Então, eu vou explicar. E eu acho que até a forma como a gente explica, e eu digo isso porque eu falo assim, eu disse, cara, eu tenho que defender muito a sonda, porque a sonda é minha ferramenta de trabalho, faz parte da minha terapia nutricional, é assim que eu vou nutrir meu paciente. Então, eu vou defender que vai ser legal passar a sonda, que ele tem muitos benefícios de usar a sonda, né? Então, acho que até a nossa fala enquanto profissional, isso eu estou falando meu, né, nutricionista, para o paciente tem que ser muito mais essa visão. Olha, seu José, o senhor está comendo pela boca, ok, mas olha, o senhor vai passar por um tratamento, né? Possivelmente vai obstruir mais, porque como eu falei no início da live, principalmente cabeça e pescoço, a depressão é enorme, porque se você vai pensar, reflete diretamente na ingestão alimentar, né? Aqui na Uhum. parte de ingestão em si. Então, esse paciente ele já chega com estado nutricional. E se não chegou com estado nutricional debilitado, eu já prevejo que ele vai ficar, né? Então, realmente, a gente, de uma forma quanto mais precoce, aí dentro da cirurgia, porque daí aproveita, né, o momento ali para realmente passar a sonda e a gente conseguir intervir para que ele consiga manter o tratamento. Senão, se ele continuar comendo pouquinho, ter que ficar fazendo várias, né, abordagens, eu vou às vezes parar meu tratamento. Então, eu vou parar minha quimio, vou parar minha rádio, porque o paciente não aguentou, não tolerou. A decisão é sempre do paciente, mas a forma com que a gente fala influencia muito. Você Uhum. começar explicando para ele a importância da sonda, e aí depois que ele já entendeu, quase já decidiu, você explicar que tá bom, ela não é tão confortável, mas o desconforto passa rápido. Agora, se tu começar, antes de dizer a importância, falar para ele que é ruim de passar, Ele não ele vai não querer. escuta o resto. Então, o jeito de falar, com certeza, e a importância que a gente dá na hora de falar para a sonda também faz muita diferença. Eu tinha uma pergunta aqui. Você recomenda o uso de suplementos nutricionais por conta do paciente antes do diagnóstico? Antes? Hã? Ao diagnóstico, antes de iniciar o tratamento. Se eu recomendo suplemento nutricional, estou tentando procurar. Antes do diagnóstico. O que que você acha? Acho que na verdade ele pergunta assim: o que que você acha dos pacientes que fazem diagnóstico de câncer e antes de começar o tratamento começam por conta de suplementos? Eu acho perigoso. Eu acho bem perigoso, né? Tanto para prevenção, às vezes isso acontece muito. Paciente, vi não sei aonde que isso acontece muito com os antioxidantes, né? Ali, vitamina A, vitamina E, C. Então, daí vai lá e consome suplementos, só que a gente vê que cada vez mais, né, tem sido mostrado que vitamina demais também pode ser prejudicial. Porque aí esse efeito antioxidante desses nutrientes, quando passado a dosagem, eu posso ter um efeito pró-oxidante. E aí ele pode diminuir o efeito que eu quero da minha rádio ou da minha químio. Aí eu atrapalho o tratamento e, enfim, atrapalho o diagnóstico. Para prevenção, a gente tendo uma alimentação bem variada, bem de forma qualitativa, e aí é aquela boa e velha frase, né? Quanto mais colorido, melhor, a chance de você atingir suas necessidades nutricionais desses micronutrientes, né? Enfim, se for vitaminas que a pessoa perguntou ali, é muito maior. E eu quero suplementar porque eu tenho uma deficiência. Aí a gente vai ver por exames bioquímicos, né? Que aí a gente consegue ver a dosagem adequada para não ultrapassar as recomendações que, enfim, a gente tem por sociedades, né? Tudo regulamentados e os valores, que vai depender de sua idade, vai depender se você tem uma outra condição de gênero, de inúmeros outros fatores. Então, quando a pessoa faz essa suplementação por conta própria, eu acho muito perigoso.
porque às vezes ela pode estar atrapalhando o tratamento. Isso aí. Na verdade, uma coisa que eu lembrei que é super importante que tu falou ali é sobre as interações. Então, durante a quimio e a rádio, especificamente, isso é muito importante. Durante a quimio e a rádio, você não pode tomar nada que o radioterapeuta ou oncologista clínico não permitam. Porque há coisas bobas, como as vitaminas, como ela estava explicando, tem interação com a medicação ou com a radioterapia. E podem, né, dependendo do que for, pode diminuir o efeito do tratamento. Então, a rádio, na verdade, é tipo como se fosse pró-oxidante. Então, tomar antioxidante fazendo rádio não é uma boa ideia. Mas o que a informação, a orientação é o seguinte, não pode... Acho que eles falam isso, mas leve isso muito a sério, porque é muito verdade. Não pode fazer nada, nem tomar nada, mas não fazer mesmo, porque durante a quimio não pode pintar o cabelo, não pode fazer a unha. E isso é muito importante, não é besteira. Tem que seguir as orientações e não pode tomar nada sem a aprovação do oncologista clínico ou do radioterapeuta, dependendo do que você estiver tratando. Isso é muito importante. Eu vou falar um pouquinho, eu vou responder um pouquinho a Tânia aqui, que ela está falando bastante sobre o tumor de mama dela. Tânia, achei estranho ali que tu falou que está fazendo rádio para diminuir o tumor, para operar. A única coisa que eu vejo, eu vi que você tem desde 2019, né? Então provavelmente é uma recidiva. E a única coisa que eu vejo, essa possibilidade, talvez se o tumor estiver pegando... Harika caiu? Eu vou falando sobre isso até a Harika conseguir voltar. A possibilidade que eu vejo é se o tumor de mama estiver pegando plexo braquial, né? Geralmente o tumor de mama vai para a axila, para os linfonodos da axila. E aí os linfonodos ficam aqui embaixo do braço, né? E pertinho das veias, artérias e os nervos do braço, que controlam o braço. Então, geralmente, quando a gente tem uma dificuldade de ressecar câncer de mama, uma dificuldade de operar, é porque o tumor já está pegando os vasos do braço ou os nervos do braço. Porque aqui a mama, geralmente, por maior que seja, para o cirurgião, o defeito, claro, quanto maior o tumor de mama, o defeito vai ficar maior, mas para o cirurgião oncológico é uma coisa muito tranquila, muito simples de fazer, porque é pele e glândula, né, gordura, é uma coisa que tem pouco risco para o paciente, e até perto das cirurgias que a gente faz, é uma cirurgia muito mais simples. O problema é quando pega aqui os nervos e os vasos, que não é que não dá para tirar, né? Mas daí a gente entende que o paciente, para tirar o tumor, perderia a mobilidade ou teria que perder o braço se o tumor está grudado na artéria ou na veia. E aí é uma decisão mais difícil do paciente. Mas mesmo assim, se o paciente optar por tentar ficar curado, se ele não tiver metástase, às vezes vale a pena a amputação do braço para sobrevivência, mas daí isso é uma conversa mais complexa. No tórax, na mama mesmo, os tumores que dão trabalho são os que pegam a costela, que daí tem que tirar a costela e é mais complexo de reconstruir, mas também dá. Então, a gente geralmente não faz rádio para diminuir o tumor para mama, a gente faz químio. Então a história tá meio estranha, meio difícil ali. A Harika voltou, vamos chamá-la de volta. Mas é difícil de falar sem ver teus exames, sem conhecer a tua história direitinho. Eu não sei se o teu cirurgião é cirurgião oncológico ou é masto. A minha recomendação é que se o teu cirurgião seja masto, você procure... Tânia, minha recomendação é que se o teu cirurgião seja um masto, não um oncológico, que você procure um cirurgião oncológico para dar uma olhada, porque os mastologistas, eles não têm formação para cirurgia maior.
de ressecção de osso, de músculo. Então, eles param muito antes que a gente. E é claro, cada cirurgia tem suas sequelas e tem seus problemas, mas aí o paciente tem a chance de decidir. Então, o que eu te oriento é procurar um cirurgião oncológico se você não tá com um, para dar uma olhada nisso para você, tá bom? Oi, Harika, caiu? Voltou? Caí. Aham, voltei. Então, eu tava ali comentando o caso dela, que eu tô vendo que ela tá comentando, e o pior é que Querida. uma das primeiras frases que ela falou já me deu um, tipo, tá estranho, a gente não faz rádio pra mama pra diminuir o tumor, entendeu? Uhum. A gente faz rádio pra mama pra selar linfonodo, pra quando já tirou o tumor, para que se tiver um micro tumor no resto da mama, quando tirou o tumor, mas sobrou mama, tem que irradiar. Então, só queria dar uma orientação ali para ela. Vamos voltar para a nutrição. Vamos lá. Vamos para a cirurgia? Vamos para a cirurgia, então. Nossa, na cirurgia também tem muita coisa sobre nutrição. Para começar, vamos começar pegando o pé dos anestesistas aqui. Falar sobre o jejum para cirurgia. Porque eu sou totalmente a favor da abreviação do jejum prolongado pré-operatório. E é engraçado porque os anestesistas mais novos, né, mais atualizados, eles são a favor também. Só que o problema é que os mais velhos, cara, São mais resistentes. São bem mais resistentes. E aí, na maioria dos hospitais que eu trabalho, a gente não sabe quem vai ser o cirurgião do dia. Então, eu não posso orientar que pode tomar, porque chega lá e é um cirurgião mais... como é que fala? Como que fala quando tem tradicional? Uhum. Ele vai bloquear a cirurgia ou atrasar a cirurgia por causa que o paciente tomou água. Mas fale sobre isso pra gente, por favor. Eu também sou super a favor, tá, da abreviação de jejum, até porque, enfim, na prática a gente percebe mesmo que por conta de inúmeros fatores acaba que esse paciente tem cirurgias atrasadas, né? Então, assim, quando a gente vai parar para calcular mesmo o tempo de horas que ele passa em jejum, né, ultrapassa muito aquelas 8 horas ali que o pessoal faz de, né, em comum, que é mais normal a gente ver. E fora o jejum que é feito antes da cirurgia, né, pelo menos para mim eu vejo também que às vezes a liberação no pós-operatório também muitas vezes é um pouco tardia. Então, para o meu paciente que já está desnutrido, toda hora para mim, cada dia que passa para ele estar alimentando menos, vai fazer realmente uma diferença na minha conta muito grande, né? Algo que a gente vê ali na questão da cirurgia, que é bem importante, que eu tenho feito algumas orientações com alguns pacientes, da imunonutrição, né? Que a imunonutrição é você utilizar imunonutrientes, né, para a gente conseguir modular a resposta imunológica. Então, a gente sabe que toda cirurgia é um trauma, né, doutora? Causa um trauma para o paciente, eu vou ter uma diminuição no meu sistema imune. Então, a gente entra com esse protocolo de imunoterapia para conseguir modular essa resposta. É orientado ser feita para qualquer paciente, né, independente do estado nutricional dele. Aqui também eu vou levantar uma bandeirinha que às vezes a gente deixa de orientar o paciente porque acha que o paciente não vai ter dinheiro para comprar o suplemento. Aí, mais uma vez, eu bato nessa tecla que quem tem que decidir se vai ter dinheiro ou se não vai ter dinheiro é o paciente. A gente tem que mostrar tudo que a gente tem de bom, né? E a gente tem muitos suplementos bons no mercado. Lógico, eles são de um custo que, enfim, às vezes não é tão acessível assim, mas eu acho que quem tem que dizer isso é o paciente, né? E quando a gente analisa custo-benefício, para mim eu vejo muito benefício.
Porque se a gente for pensar no, como que a gente faz os protocolos, né? Só para o pessoal entender também. Quando o paciente ele tem uma cirurgia, a gente consegue fazer esse preparo no pré-operatório. Então, se eu recebo um paciente que ele é eutrófico, né? Enfim, que ele está com o estado nutricional dele ok, tá normal, a gente consegue fazer esse protocolo, então eu passo as orientações do suplemento. Esse paciente, ele tem orientação, então, de usar de 5 a 7 dias esse suplemento antes da cirurgia. Então, a gente pensa ali em 500 ml dia, e então é pouco tempo. O meu paciente desnutrido é que a orientação a gente fica ali de 10 a 14 dias, né, para o paciente desnutrido. Também ali 500 ml. Se ele tiver em uso de sonda, 1000 ml, né? Mas se a gente for botar na ponta do lápis, vai diminuir permanência hospitalar, né? Diminui complicações no pós-cirúrgico, diminui chances de infecções, esse paciente passa menos tempo em permanência hospitalar, como eu falei, então assim, ele vai para casa mais cedo, ele tem uma resposta muito melhor. Então, quando a gente para pensar assim meio no custo-benefício, para mim faz toda a diferença fazer essa orientação para o paciente. Aí talvez o pessoal de casa está perguntando, né? Quais que são esses nutrientes? A gente tem arginina, nucleotídeos e ômega 3. Muitas formulações, eles já vêm prontos para essa finalidade. Né? Então, ele já tem no mercado prontos para essa finalidade. Então, a gente faz a orientação. Para mim, além da imunomodulação, esses suplementos ainda têm um valor calórico agregado, tem proteína, tem outras vitaminas. Então, dentro do contexto ali, para mim, como profissional nutricionista e para o paciente também, eu só vejo benefício. E muitas vezes, esse paciente ele consegue, né? Eu já li estudos que até, se você conseguiu suplementar 5 dias, já tá legal. Eu já posso ter uma resposta boa. Já vai fazer uma diferença. Né? Então, por que não? Aí eu deixo muito essa questão. Mas é uma verdade que eu vejo, sabe? Assim como a sonda, acho que vai muito do que a gente... Da forma como a gente fala, da forma como a gente orienta. Que nem para cicatrização. Às vezes o paciente ele tem ali uma cicatriz que eu preciso fechar, né? Então, por exemplo, um paciente que já vai desnutrido. Aí, como a doutora bem comentou, às vezes vamos passar para fazer uma gastro, né? Porque, enfim, ele precisa se alimentar por outra via. Aí, se é um paciente desnutrido, a gente já vai ter um retardo na cicatrização. Então, por que não orientar um suplemento especializado que eu vou conseguir fechar essa ferida de forma mais efetiva, mais rápida, né? E esse paciente vai ter ali uma melhora da qualidade de vida dele. E aí eu vou conseguir também, na minha conduta nutricional ali na gastro, né? Na minha prescrição de nutrição interal, também ser um pouco mais agressiva, no bom sentido da palavra, né? De volume e tudo mais. Eu até tenho dúvida, porque eu sou super fã da imunomodulação, só que eu, de comercial, eu só conheço o Impact. E pelo que você está falando, tem vários outros. Tem? Eu só conheço... fazer agora dica do Impact. Então... tu também só conhece? Não, porque eu ia te perguntar, porque às vezes um ou outro é mais barato. É porque eu sou super fã. Às vezes é meio difícil de achar. Daí eu falo, pode procurar aí, mas eu já tenho um lugar que eu sei que tem sempre, que eu já passo para os pacientes assim, procura onde você quiser, pesquisa na internet. Só que geralmente os pacientes, quando chegam para mim, eles já estão meio perto da cirurgia, né? Eu digo, pesquisa na internet, compra pela internet que é mais barato no site da empresa, mas passa ali, pega uns 2, 3 para ir começando. Sim. E só para o pessoal entender, eles são, parece tipo um iogurtinho, assim, que tem os frasquinhos que deve ser de 250, ou seja, que teria que tomar pelo menos 2 por dia. E tem os litrão também, eu acho, né, de Impact. Isso. Aí, de nutrição interal, a gente tem umas outras formas com essa finalidade, né? Mas, enfim, daí seria para nutrição interal. A minha dúvida é prática mesmo, porque eu fico receitando só o mesmo, porque é o que eu conheço. Eu queria saber se tinha mais, que às vezes não é mais barato, funciona igual. Mas eu também só esse.
que eu conheço também, né? E que eu prescrevo acaba sendo mais minha impacto. paciente do Hypack vai fazer uma live comigo dizendo que eu prescrevo Impact, ela tomou. Ah, e, Principalmente para os Hypack. Meu Deus, o Hypack não faz Hypack sem Impact. e a diferença é grande, né? Ele realmente melhora. Os estudos mostram, né? Em números, diminui o risco de fístula, melhora a cicatrização, melhora a imunidade. Os pacientes que estão até no pós-operatório, eu peço para continuar tomando um pouco. E principalmente paciente que ou de cirurgia grande, eu já peço para ficar tomando, ou a cirurgia não é tão grande, mas teve uma infecção de parede, complicou um pouquinho ali a cicatrização, daí peço para tomar também, porque ajuda muito. Uhum. Dessa questão de suplemento, né? Eu acho que é importante a gente falar também que isso também é algo que às vezes o paciente vem, né? E é bom, doutora, tem um gostinho bom. Aí o que é que acontece? Que eu vejo muito na prática, né? Ah, não é tão bom assim. Aí o paciente acha que é para ficar saboreando, né? Só que eu costumo dizer, Remédio, gente. não, é medicação. Eu falo assim, sabe o antibiótico que tem dia de começar e tem dia de terminar? Né? Tem um horário certinho. O senhor vai ter que tomar o suplemento do mesmo jeito. Ah, mas tem um gosto ruim. Eu destapo o nariz e bota para dentro, porque e aí eu explico toda a questão do quanto que isso vai ser benéfico para ele. E eu percebo que a partir do momento que eu coloco, olha, seu José, é uma medicação, faz parte do tratamento do senhor tomar isso daqui. Aí eu dou algumas orientações. Não deu para tomar os 200 ml de uma vez? Não tem problema. Vai que guti-guti, tomou um pouquinho, guarda, daqui a pouco toma novamente, mas tem que tomar. Eu digo, tem que tomar desse jeito. Porque às vezes na prática a gente fica. E isso no ambiente hospitalar eu observo muito, né? Fica, o paciente, eu não gostei desse sabor. Tá bom, vou trocar por outro. E esse aqui, não gostei. Aí o paciente não tomou todo, tomou um gole só do suplemento. Não faz efeito. Não vai fazer mesmo efeito desse jeito, né? Então tem quantidade adequada para a gente prescrever e tem quantidade de tempo também para a gente poder ver o efeito que a gente deseja. E aí é isso, é tomar com essa mentalidade. E eu vou Medicação. te dizer que não é tão ruim, sabe? Porque a minha avó recente operou intestino de diverticulite e eu entreguei para ela já dizendo assim, ó, é ruim. O paciente disse que é ruim. Ela tomou, não é ruim não. Porque, tipo, eu já cheguei para ela, é ruim, tem que tomar. É ruim, tem que tomar. Não é ruim não. Mas assim, é claro que não é o Danoninho. Mas ele não é tão ruim. É que ele tem cheiro de peixe por causa do ômega. E ele é um pouquinho enjoativo, mas é porque daí eu até fui provar, porque ela disse que não era ruim, eu dei uma bicadinha para provar. E realmente não é ruim. É que ele tem o cheiro do peixe, que eu acho que isso talvez incomode muito. E ele é um pouquinho enjoado. Mas eu acho que o problema maior é que o momento em que a gente passa ou por causa da químio, que o paciente já está sensibilizado com alteração de paladar, ele já está enjoado, ou, por exemplo, no pós-operatório, que também ele está enjoado por causa da cirurgia, da anestesia. No pós-operatório tem algumas reações de cirurgia grande, que o intestino fica preguiçoso, a gente chama de ilho paralítico, o estômago fica preguiçoso, a gente chama de gastroparesia, que é o motivo do paciente, geralmente, paciente de anestesia geral já sai enjoadinho e dependendo se a cirurgia é pequena, geralmente só no primeiro dia, mas se a cirurgia é grande, às vezes leva uns 3, 4 dias para passar. Então, eu acho que o problema maior é o estado do paciente do que exatamente ser ruim. É bem isso. Aí, às vezes, uma pequena orientação do o senhor não precisa tomar todo de uma só vez. Toma um pouquinho, deixa ali do lado, vai mais um pouquinho aqui. Pelo menos para mim, eu vejo que, assim, eles acabam tendo uma aderência melhor, sabe? Quando a gente bate na tecla da importância da suplementação, que isso realmente vai ter um efeito no resultado dele, a aderência é bem melhor quando eu faço.
a gente faz dessa forma. Principalmente no pós-operatório, de cirurgia grande, que daí a gente vai progredindo a dieta aos poucos. Eu sou a favor de começar a dieta rápido. Claro, o paciente vomitando e não dá para começar a dieta. Mas, de qualquer forma, a gente vai experimentando. Então, a primeira vez que a gente libera a dieta, a gente libera água, chá e gelatina. Então, assim, nesse momento é só isso. Mas logo que a gente progride para dieta líquida, Vai entrar. aí o paciente começa a tomar uns caldinhos. E aí, daí ele prefere do caldinho do que o impact. Mas eu tenho que explicar. Aí eu falo para ele, olha, o que tem dentro do frasquinho é muito mais que o senhor vai comer o dia inteiro de sopinha e qualquer coisa. Então, esse aqui é a prioridade. Primeiro toma esse, depois vai comer. Uhum. Aqui tá concentradinho. Eu falo para ele, aqui tá concentradinho. É bem isso, até para a questão da saciedade, né? Isso de suplementação oral como um todo também é uma boa estratégia para a gente. Às vezes o paciente, não tá comendo uma dieta cremosa. Não aguenta a dieta cremosa e ou suplemento. Um é o outro. Eu então tomo suplemento, porque ali em 200 ml eu vou ter 400 calorias, não sei o que, eu já penso dessa forma. Então, né? Também Hoje o senhor vai priorizar o suplemento, então. Sabe uma coisa bem interessante que é do protocolo ERAS de reintrodução alimentar, que eu gosto de contar para os pacientes. Pena que a gente não tem assim disponível, principalmente no SUS. O que a Harika estava falando sobre o preço é que o Impact é caro, esses suplementos são caros e realmente o SUS não tem condição. Eles até têm outros suplementos proteicos bons também, mas não imunomodulador da mesma maneira. E quando não tem, o melhor é melhor o outro do que nada. Mas isso que ela falou, tem que orientar que tem um melhor e que se o paciente conseguir adquirir, melhor para ele, senão daí toma o que tem no SUS. E eu tenho um protocolo de retorno de alimentação precoce, de cirurgia, e que mostra que tem eficiência. No AC Camargo, onde eu fiz residência, eles têm um protocolo vigente. Então, os pacientes, quando acordam na UTI, ou no quarto, mas até na UTI, acordam na UTI, assim que o paciente está bem consciente, eles dão um chiclete para o paciente. Trident. Olha que legal. Porque o trabalho mostrou que a mastigação, né, e a deglutição do chiclete estimula todo o trato gastrointestinal a funcionar mais rápido, diminui gastroparesia e diminui ilho paralítico. Mascando o chiclete logo que acorda, tá bem orientado. Alguém disse que eu tava muda, mas o outro já disse que tá tudo bem. Eu tô ouvindo bem. Não, já tá tudo bem. E eu achei super, quando eles implantaram, eu achei, nossa, muito, muito diferente. O motivo é esse. Mas uma coisa que o paciente adora é porque na UTI, né, eles, mesmo que, como a Luísa falou esses dias atrás, que ela falou sobre a gratidão dela pelos enfermeiros da UTI por escovar o dente dela, que ela não conseguia. Mas mesmo que eles escovem, né? A pessoa que está em jejum, não sei se já ficaram muito tempo em jejum, já começa aquele amargor, aquele gosto forte da pessoa com muito tempo a boca fechada, em jejum, muito tempo. Começa aquele gosto ruim, boca seca. E o chiclete, os pacientes adoram, melhora muito o gosto, diminui a sensação deles de boca seca, porque daí fica salivando, estimula a salivação. E então é um negócio que tem muito fundamento e um motivo bem concreto, e os pacientes adoram ainda. Que legal, que legal. Bem interessante. Deixa eu fazer só um adendo. Meu chefe da Camargo entrou. Oi, Falopa, saudade de ti. Tudo bom, chefe? Um dos meus chefes da gineco do AC. E eu já vi ele entrando em outras lives que eu não consegui interromper para dar oi para ele. Para dar um oi para ele. Essa eu faço questão.
Pode continuar, desculpa. Não, imagina. Eu ia comentar da questão que tu falou dos chicletes, mas na verdade um outro efeito colateral de quimio rádio que eu lembrei, tu falou ali da boca seca, né? Então a xerostomia também é. Então uma das orientações que a gente dá realmente é mastigação de chicletes, principalmente esses de menta, assim, né? Para estimular salivação, pingar gotinhas de limão, né? E na água, nos alimentos também ajuda bastante. E higienização oral. Tu foi falando ali e eu fui lembrando, né? E higienização oral, porque daí realmente fica ou com pouquíssima saliva, gente, ou então fica aquela saliva muito espessa, né? Então, a gente sempre orienta, né, o acompanhante, enfim, o próprio paciente a fazer uma higienização oral bem adequada, né, quando tem esse sintoma. Tá? Não sei, acho que basicamente de resumo, meio que a gente falou de tudo, né? Demos Depois uma volta grande. depois das cirurgias e da químio, da rádio, o que acontece geralmente o paciente perde bastante peso, né? Com todo esse processo, jejum pré-op, progressão lenta pós-op, dificuldade de deglutir, afta, a químio, como a Harika falou, tem vários quimioterápicos que a medicação específica, o quimioterápico dá gosto de metal na boca, que os pacientes reclamam muito, que daí até a própria colher, o garfo, como ele já tá com aquele gosto ruim de metal, encosta, piora muito, daí ela falou sobre trocar, mas não é nem por causa só do metal, é a medicação que realmente já dá esse gosto. Eu acho que tem vários, que uns é de metal, mas vários quimioterápicos alteram o paladar, além de tirar a fome. A doença avançada, né? Quanto mais avançado o tumor, menos fome assim, mesmo sem tratamento de pré, quando chega, mesmo que não esteja obstruído, quanto mais avançada a doença, menos fome. Então, os pacientes chegam, quanto mais avançada, mais peso perdido, porque perde totalmente a fome. As doenças hepatobiliares, o que mexe ali com fígado, vesícula, nossa, tiram muito a fome também. Então, o paciente já chega com muita perda de peso. E no pós-operatório, pós-tratamento, a ideia é fazer ganhar de volta isso, né? Então, como a gente falou ali, precoce, pós-cirurgia, uma semana ali, a gente volta o suplemento, faz mais um tempo, e aí depois vai suplementando não para imunidade, que é mais caro, mas continua, enquanto está com peso abaixo, continua a suplementação proteica, né? Quer falar sobre isso? Uhum. Isso é bem importante. Isso é bem importante no pós-operatório, essa questão, porque às vezes o paciente já terminou o tratamento, né? Fez a cirurgia, aí abandona a nutrição, às vezes, né? Então, muito pelo contrário, aí é que a gente vai precisar também da nutrição, porque a gente teve todo um estado nutricional ali que foi, né, depletado, massa magra que foi perdida muitas vezes, funcionalidade que foi prejudicada, e aí a nutrição a gente vai trabalhar ali. Vamos trabalhar em ganho de peso, vamos trabalhar em produção de massa magra, né? Melhora de qualidade de vida. Quando a gente pensa em pacientes cirúrgicos, ali, principalmente de trato gastrointestinal, né? Tanto faz ser posição alta como baixa, a gente percebe que sim, às vezes são feitas incisões que são partes, se a gente for pensar, né, aparelho trato gastrointestinal, todos eles têm uma função especial dentro da nutrição. Ou vai servir para digestão ou para absorção. Então, quando às vezes é feita uma retirada de uma parte desses órgãos, eu também preciso ter um olhar para como que está a minha alimentação. Porque muitas vezes eu vou ter uma absorção prejudicada de determinados nutrientes, né? A depender da localidade que foi feita a incisão, né? Da extensão do que foi retirado também. A gente percebe muito isso também na questão de intestino.
Então, isso é uma coisa que é importante você ter um acompanhamento nutricional nesse pós-operatório para identificar quais que são as possíveis deficiências que você poderia ter, se a gente vai precisar suplementar, por quanto tempo, como que a gente faz esse acompanhamento. Então, tu falou das bolsas, né? Que muitas vezes é preciso fazer para desvio de trânsito intestinal. A gente também é importante orientar, porque às vezes o paciente, pelo menos os que eu recebo, eles vêm com muito receio de será que se eu vou comer isso né, vai piorar assim, a consistência das minhas fezes, vai me dar mais gases, vai me dar mais desconforto? Que a bolsa às vezes já é um desconforto externo, né? Então, vem essa preocupação também para o paciente e às vezes eles excluíram também várias coisas da dieta que não necessariamente precisava ter excluído. E aí a gente vai ajustando. Então, é bem importante essa questão da nutrição no pós-operatório, né? Após essas condutas médicas, assim, para a gente ir acertando e dando qualidade de vida para o paciente. Porque tu falou uma coisa muito importante, que mesmo quando esse paciente ele está avançando, avançando, avançando no câncer e realmente a pressão para ele se alimentar fica maior, a família, porque a gente tem muito esse negócio de vai comer para ficar bom, né? Só que também é um outro momento do paciente que a gente precisa intervir nutricionalmente de uma outra forma. Eu já não vou mais pensar, dependendo do prognóstico dele, né? Dependendo do estadiamento que a gente está se referindo, não vou pensar mais em readequar a alimentação dele, um ganho de peso. Eu vou pensar no conforto dele. E aí, mais uma vez, a comunicação tem que ser muito assertiva, né? Tanto para o paciente quanto para o familiar. Eu acho que até principalmente para o familiar, porque é o que eu observo que vem mais aquela pressão, né? Mas ele não quer comer, não vai ficar bom desse jeito, não. Coitados, né? A ansiedade, a gente sabe que na comida tem toda essa questão de vai comer para ficar bom. E aí, nesse caso, desse avanço, a gente vai trabalhar muito aqueles comfort food, aquela alimentação do afeto mesmo, né? Que vai dar essa qualidade de vida para o paciente, no que ele vai comer o que ele quer, na quantidade que ele quer, a gente vai respeitar muito as preferências dele. E mostrar para o familiar e para o paciente que ele não vai sentir mesmo fome e que não vai ser a comida que nesse momento vai fazer, né, alguma diferença muito grande, que às vezes a gente ficar insistindo vai ser mais prejudicial do que ajudando, né? Fizeram uma pergunta ali sobre a prescrição a suplementação, se fica uma prescrição de uso contínuo só por um período pós-operatório. A maioria por exemplo, esses suplementos, na verdade, não precisa de prescrição para comprar. Mas a orientação, sim, em teoria, por um tempo restrito, né? Porque depois que a pessoa se recuperar, daí ela não precisa ficar gastando com isso, vai viver a vida. Mas tudo depende, porque, por exemplo, se a pessoa é ostomizada ou gastrectomizada, e se for uma pessoa mais idosa, então às vezes ela tem dificuldade de readaptar. Então, pode acontecer se alguém não consegue readaptar e voltar, precisar talvez mais tempo, né? Mas isso aí tem que ser continuar sendo avaliado, individualizado, exatamente. Perguntaram se você atende online. Atende, né, Rani? Atendo sim. Deixa eu falar aqui. Você tocou no assunto super importante, só porque a gente já estourou. Eu falo demais, oh meu Deus. A gente vai ter que fazer outra live, porque o que você passou ali rápido, que são detalhes de dieta para gastrectomizados, que é muito, e falar de dumping, tudo que a gente já deu uma conversadinha rápida ali, que foi o perrengue da Luísa. Eu acho que super valia a pena fazer uma... Mas é que realmente é muita coisa para falar sobre ostomizados e gastrectomizados e colectomizados. Ótimo mas tema. Valia a pena a gente fazer uma outra live mais específica para nutrição de pós-operatórios específicos, assim, porque eu acho que também ajuda muita gente. Daí
Daí a gente Verdade. já chama para isso que vem para vir os pacientes específicos, porque tem muita coisa para falar, eu acho. Isso, verdade. É um tema bem legal, na verdade. Uhum. Bem Não legal sei se tu mesmo. quer falar. Tem um monte de pergunta aqui, deixa eu ver. Ah, qual é o nome desse iogurte? É o Impact que a gente estava falando. Diego, Deixa eu ver. esse para imunonutrição, né? Mas aí a gente vai Isso. ter diversas outras opções para suplementação. Ah, quanto tempo antes da cirurgia em média? Como ela falou, geralmente 5, 7 dias se o paciente estiver eutrófico, bem de peso, mas quanto mais peso, mais tempo, daí pode começar até 10, 14 dias, né, Rari, que é que tu falou ali? Isso, exatamente, exatamente. Ah, acho que eram essas as perguntas que estavam ali. Acho que a gente respondeu. Tem mais alguma coisa que você acha que, que, que tu lembra assim do assunto que a gente já falou? Ai, olha, na verdade, eu acho que só fica mais Ou alguma a- coisa que tu queira resumir, chamar atenção? Pronto, na verdade seria mais isso, né? Um apelo, na verdade. Eu acho que usar até essa palavra, assim, para os pacientes. E eu sempre costumo falar isso, porque eu digo assim, quando é muito visível quando você recebe um paciente, uma pessoa, né? Vou começar a malhar, vou entrar na academia. Parece que é quase lógico para essa pessoa que ela tem que procurar um nutricionista esportivo, porque ela vai precisar de alguma orientação para isso. E às vezes eu sinto essa falta quando o paciente ele recebe um diagnóstico oncológico, né? Então, ou então ele tem uma outra doença crônica, enfim, não necessariamente seria o câncer, mas a gente está falando aqui de paciente oncológico, às vezes eu percebo que o paciente, como eu falei, ele vem já, assim, ele posterga muito a ida para um paciente, um nutricionista, e às vezes quando ele chega para a gente, ele chega tão debilitado que a gente fica, poxa vida, o quanto que a gente poderia ter evitado de desconforto, né? Ter, de certa forma, dado uma qualidade de vida melhor para esse paciente se ele tivesse tido essa, né, fechado essa chavezinha assim há um tempo atrás. Então, eu acho que quanto mais precoce, tanto para o paciente procurar a gente, quanto as nossas condutas, e aí eu falo, não ficar atrasando entrar com uma suplementação, não ficar atrasando entrar com uma nutrição interal, porque às vezes é isso que vai fazer a diferença para o paciente, né? É a nossa ferramenta de trabalho. Então, eu percebo que às vezes as pessoas elas ficam, né, assim, patinando, e quando vem pra gente já tá desnutrido ou já perdeu um peso, né, muito exacerbado, não consegue às vezes mas nem se levantar, tá com uma ferida. Às vezes é um paciente que passou muito tempo internado, fez uma ferida lá, uma lesão por pressão, aí já tem mais um outro fator que a gente tem que trabalhar em cima que poderia ter sido manejado antes, né? E ter dado um benefício maior ali para o paciente e para o resultado do tratamento dele. Eu concordo contigo, eu acho que, infelizmente, são poucos médicos que entendem a importância do início precoce do trabalho da nutrição, né? A maioria dos pacientes já chegam debilitados e se eles, no momento em que tivesse o diagnóstico, né? Porque geralmente, eu ia dizer o contato com o médico, mas geralmente quem dá o diagnóstico é o médico, né? Então, no momento do diagnóstico, já deveria ser encaminhado porque realmente ia evitar muitas vezes de cair tanto para ter que voltar a subir, né? Eu acho que realmente, infelizmente, é muito atrasado o encaminhamento. Eu tenho, nossa, um total. Eu vejo a importância da nutrição, assim, e a diferença que a nutrição faz. Realmente altera a imunidade, uma nutrição bem feita, altera a cicatrização, diminui complicação de cirurgia, diminui complicação grave de cirurgia. E isso é muito importante. E o quanto antes conseguir ir
paciente oncológico, não tem dúvida, a não ser que seja alguma coisinha, tumorzinho de pele, alguma coisinha assim. Paciente, às vezes, até um tumor de mama inicial, que daí o paciente está eutrófico, só vai fazer um quadrante, não altera muito a parte nutricional, mas fora isso, é super importante mesmo. E eu vejo que o encaminhamento é retardado na maioria das vezes. Isso. Então, queria agradecer todo mundo. Eu queria falar fazer aqui o primeiro anúncio sobre isso. Eu tô com quase 5.000 seguidores no Instagram. Olha, na expectativa para chegar nos 5.000 amanhã, hein? E aí já vou anunciar aqui a primeira vez, eu vou começar a colocar lá no Insta que eu vou dar um presente para os meus seguidores, né? De 5.000 seguidores, assim que eu conseguir. E vai ser um presente bem legal. Vou fazer um pouco de charme aqui. Vou deixar o pessoal na vai fazer um suspense. Suspense. Vou falar amanhã. Vou falar amanhã o que vai ser o presente, mas é um presente bem legal para várias pessoas. E tô na expectativa. Acho que é para amanhã, segunda-feira, eu devo chegar nos 5.000, tá? Tá 4.960, 70. E aí, além de agradecer a audiência de hoje, eu queria agradecer muito pelos meus seguidores todos, pelo pessoal. Eu queria agradecer muito os meus convidados que estão vindo e trazendo pessoas também para ouvir, para me ajudar a disseminar essa informação. Eu vi que, eu imagino que são suas amigas, seus conhecidos. Nossa, como compartilharam o nosso story! Nossa, o story de divulgação meu hoje da Harika, eu nunca vi tão espalhado por pessoas que eu não conhecia. Por pessoas que eu não conhecia. Eu queria agradecer todo mundo que ajudou ali, porque é só assim que a gente consegue levar a informação importante para mais pessoas. Então, agradeço muito quem compartilha o stories, quem compartilha a live, e quem chama, quem avisa, quem conta que gostou, e porque é mais gente que pode se beneficiar, né? Mais gente chegando e ajudando. Todo mundo que chega ajuda a gente a disseminar a informação, a contar para o vizinho, a levar a informação para frente. Então, eu queria agradecer muito. E aí, assim que eu... Não vou contar hoje o que vai ser, mas é muito legal. E tem a ver, obviamente, com 5.000, né? Já que 5.000 seguidores, né? E aí, amanhã eu conto na live, porque eu acho que vai chegar ou amanhã ou segunda, mas amanhã eu conto na live o que é o presente. E amanhã eu vou começar a botar no post. Eu vou assistir a live de amanhã para saber, porque eu sou sua seguidora, eu quero ganhar meu presente. Eu quero me garantir nisso aí. Então, queria agradecer demais. Lembrar que quem quiser assistir as lives anteriores, entra ali no link que está na minha bio, entra no canal do Telegram que eu vou colocando lá completas, as lives completas. E acho que é isso. Te agradecer, Harika, por aceitar, pela live maravilhosa, que eu acho que foi super top, e por ajudar a compartilhar, disseminar a informação. Imagina, eu que agradeço o convite. Fiquei realmente assim lisonjeada, né? Já verbalizei isso para você anteriormente. Fiquei muito feliz com a oportunidade. E, enfim, espero que realmente o pessoal tenha tirado bastante proveito. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Foi muito, muito legal. Informações muito importantes, bem claras e bem diretas. Então tá, gente. Amanhã, isso, super importante, esquecendo. Amanhã a live vai ser com uma colega de projeto, a Denise. E vai ser uma live bem diferente, que a Denise tem um projeto sobre solidão no relacionamento. É bem interessante a história dela, que ela era casada
o marido dela tinha problema de alcoolismo. Então, ela fala sobre isso, pessoas que né, estão casadas, mas estão sozinhas, a depender dos problemas. E como ela se chama, ela diz que ela, na época, ela era codependente junto com ele, né? Por causa... Não que ela não tomava, não bebia, né? Bebida alcoólica, mas ela explica todo esse processo. E acho que ela vai explicar um pouquinho amanhã, mas a gente vai conversar sobre uma coisa que, que é o encontro do meu tema e do dela, e que é muito triste, que é o abandono dos pacientes quando do diagnóstico, muitas vezes pelo marido. As pacientes com câncer de mama, vocês não têm ideia do índice de separação de pacientes com feito diagnóstico de câncer de mama. A pessoa no seu pior momento perder a pessoa, em teoria era para quem era para ser a pessoa que fosse o maior apoio, né? A gente viu uma live linda do Sérgio na segunda-feira falando sobre a sua esposa que teve câncer de mama e como aquilo mexeu com ele, ele ficou mal, mas como eles foram juntos atrás de ajuda e de tratamento para ele poder ajudar ela. E infelizmente não é o que acontece com a maioria das pacientes com câncer de mama e com muitas outras. Eu acho que mulher, ela tende a ser mais cuidadora e ficar mais junto do marido com câncer, mas infelizmente os homens não são tão assim. Claro que existem não são exceções, porque tem muita gente como o Sérgio, pessoas maravilhosas, e como o Carlos é outro colega que vai fazer uma live mais para frente comigo também. O do Carlos vai ser dia 28, falando também sobre a esposa que teve câncer, que vai ser bem emocionante. Mas eu e a Denise vamos falar sobre essa parte triste da falta de apoio, do abandono, quando se mais precisa. Esse é o assunto da live de amanhã. E é bem interessante porque ela está estudando bastante sobre isso, por ter passado na pele, não por ter tido câncer, né? O motivo dela foi um pouco diferente, mas imagino que a dor seja semelhante. E essa live de amanhã com a Denise. E segunda-feira a nossa oncogeneticista vai estar aí para tirar as dúvidas sobre medicações do câncer e todas as alterações genéticas e testes genéticos. Então, eu queria agradecer e dizer que espero vocês amanhã para a gente chorar um pouco com a história da Denise e quem tiver um familiar que queira que ouça, põe para assistir a live amanhã, porque a gente vai contar, vai bater na tecla da importância do apoio para as pessoas em qualquer situação vulnerável, o apoio da família e de se estar junto e de se pegar na mão e de levar tudo junto. Então, essa é a live de amanhã, gente. Muito obrigada, Harika. Muito obrigada, pessoal, por ter assistido. E até amanhã. Amanhã eu conto o presente dos 5.000. Até mais. Até amanhã, gente. Até, tchau. Foi um prazer. Tchau, tchau.